E Paranavaí, a capital da laranja do Paraná, pode perder a produção e o título se algo urgente não for feito. É que uma doença chamada greening, que já reduziu boa parte dos pomares dos Estados Unidos, México e agora de São Paulo, começou a se espalhar pela região noroeste. Acompanhe. Milhares de árvores cortadas. Os pés de laranja estão sendo erradicados por causa da greening, a doença mais destrutiva da citricultura. Ela surgiu em 2005 e um ano depois chegou no Brasil. Desde então, vem atingindo os pomares de frutas cítricas. Os primeiros casos no país foram no interior de São Paulo, mas agora se espalha fortemente pelo noroeste do Paraná. Hoje essa doença aqui no Paraná está trazendo um transtorno muito grande aqui para a citricultura, né, paranaense. Com medo enorme por causa da economia, tudo que gera a citricultura aqui no Paraná, né? Essa doença não tem cura, é uma bactéria que está instalada na raiz das plantas, ela chama greening, ela veio da China e ela chegou aqui no Paraná em 2006, ali na região de Autônia, e vem nos causando grande prejuízo. No começo, quando veio para cá, era mais tranquilo, agora as contaminações estão demais, não tem o que fazer. A bactéria afeta primeiro a raiz e, consequentemente, o restante da árvore. Por isso, a folhagem fica amarelada, os pés ficam mais vazios e, em alguns casos, sem nenhum fruto. Sem contar que a laranja fica deformada e com um tamanho diferente, bem menor do que o normal. Dentro também é possível ver a diferença. A fruta fica desproporcional, com um lado maior que o outro e com a semente desse jeito, abortada. A doença que afetou esse pé facilmente é transmitida para o outro, transmissão que acontece através de um inseto. O vetor dessa doença, que é o psilídeo, antigamente a gente pegava pouco psilídeo nas armadilhas que a gente coloca nos pomares, né? Hoje está demais, a gente encontra 30, 40, 50 psilídeos, né? Então não está tendo o controle legal para poder fazer o controle desse inseto. E ele causa que ele vai contaminando todas as plantas. Como que funciona isso aí? O inseto pica uma planta contaminada e pica a planta que está sadia. Ele acaba contaminando essa planta. Não tem o que fazer. E a pressão é muito grande, por quê? As zonas rurais, vilas rurais, vizinhança nossas aqui, tem muitas plantas não comerciais. O que acontece? A maioria dessas plantas, hoje praticamente 100% delas, são contaminadas e não tem controle. Eles não fazem um controle fitossanitário, controle biológico, que é feito para poder fazer esse controle dessa doença. A única coisa que pode ajudar a diminuir a contaminação dessa doença é a conscientização, principalmente das pessoas que têm esses pomares em casa. Essa propriedade fica em Paranavaí, na capital da laranja. A cidade fica no noroeste do Paraná e tem cerca de 90 mil habitantes. Aqui, a produção de laranja é responsável por 30% do PIB do município. Mas, com a proporção que a doença está tomando, cerca de 15% dos pomares comerciais da região foram destruídos. A prefeitura está preocupada e começou a agir. O município tem fiscalizado, né, e o município pretende aumentar essa fiscalização com um drone, vai passar sobre os imóveis, identificando árvores contaminadas, vai depois pessoalmente, né, vir um fiscal verificar se a pessoa já cortou, se não cortou. Tem que lembrar que essas pessoas que têm essas árvores com greening dentro da casa delas, podem afetar toda a economia, e isso é considerado até uma forma de crime, né, porque você pode contaminar toda uma cidade, né, e isso vai influenciar na economia delas mesmas. São aproximadamente 150 produtores de laranja aqui na região. Alexandre é um deles. Ele é produtor há 2 anos e assim que começou com a citricultura, já precisou enfrentar a greening. Mas o prejuízo nunca foi igual ao deste ano. O produtor investiu de 3 a 4 milhões de reais no pomar e só no primeiro semestre de 2023 perdeu 300 mil por conta das árvores que ficaram doentes e foram cortadas. Comecei há 2 anos e meio, né? E a doença já tinha na região, mas nesses últimos anos agora a pressão está muito grande. Então a gente está tendo que erradicar pés com plantas doentes, né? Então está sendo bem difícil. Para continuar comercializando a fruta, Alexandre planta árvores novas. Cada uma custa em torno de R$100. Mas enquanto o pé cresce, o produtor torce para que ele não seja contaminado. É complicado porque a gente tem todo o investimento desde quando a gente planta, né? Adquirir muda, pulverizações,
veneno e adubações, a gente tem que cortar isso depois de 2 anos e meio e começar tudo de novo. Então é bem frustrante, né?